hoje é Ezequias. Vocês acreditam que o rei Ezequias foi o maior rei que a Bíblia menciona? Isso não está nesse livro, porque a história dele é tão grande, tão perfeita, que está lá em 2 Reis, capítulo 18, 19 e 20, está lá em Isaías, capítulo 36, 37, 38, 39, 40, e está aqui todos os capítulos que você escolheu, né? Só sobre o rei Ezequias. 29, 30, 31 e 32, só. Só vou ler um versículo aqui para vocês verem que eu não estou falando mentira. Vamos ver o que fala sobre ele. Aí nós vamos prosseguir. É 2 Reis. 18. Sim, olha aqui. Eu quero dizer isso porque eu quero que vocês pensem na cabeça e qualifiquem o rei Ezequias. Ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, conforme tudo o que fez Davi. Davi viveu, sabe quantos anos antes? 295 anos antes. Ele tirou todos os altares idólatras que o povo tinha. O povo tinha umas casas de prostituição, uns altares idólatras, onde eles adoravam ídolos. O povo de Israel tinha isso ainda, 295 anos depois de Davi, que foi o maior homem. E por que esse homem é o maior? Quebrou todas as estátuas, lançou abaixo, em pedaços, também uma serpente de metal que Moisés tinha feito. Irmãos, essa serpente foi feita 685 anos antes, lá no deserto. Se lembra daquela serpente que as cobras mordiam? Pois ele estava adorando aquela serpente. Passou Davi, passou Josias, passou Joás, passou Salomão, e esse negócio lá o povo adorando. 685 anos antes esse homem chegou e destruiu. O versículo 5 é o que vai comprovar o que eu estou dizendo. No Senhor Deus ele confiou, de maneira que depois dele não houve nenhum outro rei entre todos os reis de Judá. E nem antes dele não houve nenhum outro rei como ele. Porque ele se chegou para o Senhor, se apartou do mal, guardou os mandamentos do Senhor que tinha dado a Moisés. Aí você pergunta, pastor Tiniel, e cadê o Davi? Cadê o Salomão? O Josias, Joás e muitos outros que foram os melhores reis de Israel? Aqui nós já temos uma grande lição. Como é que ele foi o maior rei? Cada um daqueles reis foram bons em um aspecto. É claro que o cronista, ele não tinha assim, uma capacidade exegética de condenar. Davi era um verdadeiro adorador. Ninguém foi adorador como Davi. Josias foi o homem que empreendeu grandes projetos para a casa do Senhor. Ninguém fez isso como Josias. E Ezequias se despontou na sua fé e na sua devoção. Ninguém fez isso, nem o próprio Davi. Agora nós vamos explicar e tirar algumas lições para nós, nesta manhã. O Louso diz, meu filho, aceita Jesus Cristo para quebrar essa maldição. Por isso que os pais têm que orar pelos filhos. Mas aqui nós temos visto, também lá em Ezequiel, que diz, lá em Ezequiel 18, para afirmar a nossa palavra que nós vamos falar daqui a pouco, diz assim, já que nós estamos falando desse contexto de filhos, vejam o que é que diz Ezequiel 18, antes de nós entrarmos. Ele diz assim, por que não levará o filho à maldade do pai? É porque o filho fez, porque o filho fez justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, ele vai viver. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não fique preocupado, meus queridos irmãos, com o filho e com a nossa geração, porque nós já colocamos na mão de Deus. Não fique preocupado no sentido de no seu coração dizer, eu sou culpado. Em certa forma, nós temos que direcionar os filhos de acordo com a palavra do Senhor. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Mas quem é que foi perfeito? Ninguém. Esse rei teve um pai péssimo, mas os hábitos do pai idólatra, inclusive o pai dele morreu, e quando morreu ele disse, esse rei mau não é para ser enterrado junto com os reis de Israel, porque embora ele se
descendência de Davi, mas ele foi muito pecador. Enterra ele no outro cemitério. Ali está o cemitério dos reis de Israel. Ezequias vai ser enterrado aqui, nesse cemitério dos reis de Israel, que vai seguir aquela dinastia até Jesus Cristo. Mas o pai dele não. E o filho dele? Aqui vai um consolo para quem tem filho rebelde. O filho desse homem foi o pior rei de Israel. O nome dele foi Manassés. Manassés era tão ímpio, tão idólatra, que ele foi para o centro de Macumba e ofereceu os filhos. Ele diz: eu quero sacrificar meus filhos e queimar para os demônios. E queimou. Ora, mas como é que é isso? E eu ensinei na segunda-feira passada que há uma possibilidade de nós sermos diferentes em meio a tanto mal, tanta corrupção, tanto dos nossos ascendentes quanto dos nossos descendentes. Devemos confiar no Senhor. Aqui está um homem assim. Como a história dele é muito grande, que eu já falei os livros em que ele está relacionado, nós vamos falar 5 milagres rapidinho, pelo menos 2, que aconteceu na vida dele, porque ele foi diferenciado. Ele buscou o Senhor, ele praticou tudo que era correto, como vocês estão fazendo, vieram na casa do Senhor, orou pelos seus filhos, e o seu filho foi péssimo, hein? Mas uma aspa aqui. O filho dele foi péssimo, mas a oração dele valeu. O filho dele fez tudo de errado, pôs a nação de Israel no caminho errado, sacrificou aos ídolos de metal, de prata, se nós fôssemos falar hoje, Jovenil era Umbanda, Quimbanda, magia negra, e ele participou de tudo. Mas aí um dia, Deus disse: você foi tão mal, eu vou suscitar um rei de Babilônia para vir te buscar e te levar preso. E a Bíblia diz que eles colocaram a argola na venda dele como boi, correntes de bronze na perna dele. Ele orava por esse menino. E aconteceu um dos maiores milagres, Estezinha, que eu vejo na Bíblia. Lá no calabouço, a Bíblia diz que ele caiu em si e se arrependeu. Se arrependeu, e Deus disse: você se arrependeu, né? Então eu vou te ajudar. Tirou as argolas. O próprio rei disse: não, eu vou te libertar, vou te dar indenização caríssima, e você vai voltar do país de Israel, vai ser rico, vai ser próspero, vai ter riqueza. E ele voltou e teve. Morreu feliz por causa do arrependimento. Primeiro milagre de Ezequias que eu quero notar aqui, na verdade, foi Deus que fez na vida dele. Por quê? Porque ele fez o que era reto ao Senhor. Ora, um dia ele adoeceu. Quem é que não adoece? Tem alguém aí que nunca adoeceu? E Deus disse: esse rapaz vai morrer. Essa doença é para a morte. Isaías, eu quero que você vá lá. Quem era Isaías? O maior profeta de toda a história. Pastor, mas e os outros? Tem 4 profetas grandes: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os maiores profetas. Mas o maior de todos, se alguém te perguntar algum dia aqui ou nos Estados Unidos ou lá no exterior, ou onde vocês estiverem, quem é o maior profeta? Isaías. Mas por quê? Só porque ele escreveu 66 livros? E porque ele falou para Ezequias, falou para Agais, falou para Amós é outro profeta, o filho de Acaias, os outros anteriores, Joás. Ele foi contemporâneo de tudo isso. Não. O que faz ele grande é porque ele tinha a plena consciência de... Essa é a primeira razão porque ele foi o maior profeta. Por que ele foi o maior profeta? Fidelidade ao ofício profético. E em segundo lugar, por que ele foi o maior profeta? Ele foi o maior profeta porque ele tinha um conteúdo cristocêntrico. Por que, pastor Tinhão? Queridos irmãos, tudo isso aqui, de Gênesis a Apocalipse, se não apontar como centralidade a pessoa de Cristo, não tem supremacia, porque tudo isso aqui, de Gênesis a Apocalipse, fala de Cristo. Isaías foi o profeta que mais profetizou, que mais vaticinou, que mais falou acerca de Cristo. Haja visto o capítulo 53, em que ele narra todo o sofrimento de Cristo. Parece que ele estava presente, olhando na cruz e escrevendo. Há teólogos que dizem que o livro de Isaías é o 5º evangelho. O primeiro é Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Isaías. Então é por isso que ele é o maior profeta, porque ele apontou para Cristo, que é o maior de todos os homens. Mas um dia Deus disse: Isaías vai falar para ele que vai morrer dessa doença. Chegou lá,
Ezequias, o Senhor manda dizer para você arrumar a sua casa. O que é arrumar a casa? Aqui estava falando mais no sentido material mesmo. Ele era um rei riquíssimo, bilionário. A Bíblia diz que ele tinha ouros, tesouros, muitas fazendas e gados. Organize essa coisa aí, porque você vai morrer. Você não vai viver. E ele estava doente de uma úlcera. Essa úlcera não era uma úlcera interna, era uma úlcera externa. Tipo uma juvenil, uma síndrome de Fournier. A coisa estava tão aflorada. Teve um rei que morreu assim, Jeorão. Jeorão morreu e a Bíblia diz que ele era mau. E Deus disse, pois você vai morrer. E ele sofreu tanto, tanta agonia, tanta dor horrível, que a Bíblia diz que os intestinos dele saíram para fora, por causa dessa úlcera. Ezequias estava com a mesma úlcera. Ele estava com medo, porque ele já tinha visto o rei Jorão morrer assim. Isaías, eu estou falando de Ezequias. Isaías disse, você vai morrer, organiza a sua casa. O que é que ele fez? A Bíblia diz que ele virou para a parede e orou. Mas ele não fez uma oração, ele fez uma oração pequena, viu? Por isso que eu falei que a oração de 15 minutos não dá, mas dá. A oração de 15 minutos dá para falar muita coisa. Ele orou assim, tipo 2 minutos, porque ele disse assim, o Senhor virou o rosto, eu vou ler. Ah, Senhor, o Senhor pode se lembrar de mim? Você serviu de lembrar de mim. O pastor Tinel disse que eu andei diante de ti em verdade, de coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Só isso. E chorou Ezequias muitíssimo. Então vocês aqui já estão sabendo como é que os problemas são resolvidos. Pode orar, mas ora com sinceridade. Não precisa aquelas orações, Senhor, me abençoa. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, perdoa minha multidão de pecados. Não, define direitinho que pecado é esse, o que foi. Vamos fazer uma oração bem definida. Tem um momento que você não pode orar assim, se o avião estiver caindo, você só tem 3 minutos para chegar embaixo. Se você for orar uma oração grande, não dá. Só diz assim, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, o meu espírito me leva para o céu. Se eu pequei alguma coisa, tu me perdoas, tu me confessa, pronto, só para isso. Vou em peça, demorou 3 minutos para chegar embaixo. Filho do meu povo, assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração de 40 segundos e vi as tuas lágrimas. Pastor, mas eu não choro quando eu oro. Esse chorar aqui não significa necessariamente derramar lágrimas. Se for possível, é muito bom. Eu acho muito bom ver gente derramar lágrimas. Isso significa humilhação e reconhecimento do senhorio de Cristo, de Deus. Então volta para ele e diz que eu ouvi a oração, eu vou curar ele e eu vou sarar, e daqui 3 dias ele já vai voltar para minha casa, louvar e pregar e cantar no coral e fazer o trabalho que ele fazia. 3 dias. E eu vou acrescentar uma resposta dupla, né? Eu vou curar e vou acrescentar mais 15 anos de vida. Eu fico feliz, embora ainda ser novo, mas para quem ia morrer, e acrescentarei 15 anos de vida. E você vai vencer a Síria, que era o segundo milagre que eu ia falar. A ti e esta cidade eu vou amparar por amor de ti. Então eu te livrarei. Queridos irmãos, aqui está envolvido 3 tipos de livramento. O livramento pessoal dele, o livramento da família dele, o livramento da cidade. E Isaías disse, então vamos fazer o seguinte, tem milagres que Deus não faz assim, exclusivamente, embora seja pela fé, mas diretamente. Ele diz, olha, pega uma pasta de figos, é um tipo de coisa, um legueguei que eles fizeram lá, do figo, que era medicinal na época, era o que tinha na época, e passa nessa síndrome de Fournier, e essa chaga vai desaparecer. Ezequias disse assim, tudo bem, eu sei que ela vai desaparecer, mas ainda estou com a falta de fé assim, e que certeza que eu vou ter que daqui 3 dias eu vou estar curado? Ainda duvidou. E aí Isaías disse, vamos fazer o seguinte, não tem um relógio de acaso? Antigamente não era esse relógio não. Podia ter até um círculo de bronze, assim, com um mastro, com os riscos marcados, que não era 1, 2, 3, 4, porque esses números não eram desse jeito, mas talvez numeral romano ou alguma coisa, e era exposto ao sol, e aquilo, à medida que ia passando, eles iam organizando e sabendo o horário pela sombra. Aí Isaías disse assim, eu vou te propor uma coisa. O sinal é que esse relógio ele vai adiantar rapidamente 10 graus
ou ele vai retroceder. Qual é que você quer? Você quer que ele adiante? Umas coisas assim tão estranhas, mas era significativo. Adianta ou você quer que ele retroaja? Aí ele pensou, ele era inteligente, ele disse, não, adiantar todo mundo para baixo, todo santo ajuda, né? Agora eu quero que ele retroceda esse ponteiro 10 graus. Ele falou, pois é isso que vai acontecer. Qual é o sinal que você quer? Isaías diz que o relógio adianta, sombra ou que volte atrás. Ezequias disse assim, não, é mais fácil que ele, é mais interessante que ele volte 10 graus. Então o profeta Isaías clamou o Senhor, é para isso ele orou. Senhor, esse homem quer que esse relógio retroaja. Tudo tem que ser oração. As mínimas e as mais complexas coisas nós precisamos orar. Orar. Nós só não precisamos orar para saber se vai atravessar o sinal ou não. Porque a gente sabe que no sinal vermelho não pode ir. E tem que ir no sinal vermelho. Orou para Deus guardar. Acontece, né? Quando a gente sai de casa, Ora sim. Tem que orar porque às vezes a gente passa o sinal vermelho sem perceber. A maioria dos acidentes aí é porque a pessoa está tão concentrada em suas preocupações e ansiedade, de repente quando acorda está morto. Porque há um acidente. O relógio retrocedeu. Bom, eu estou falando isso aqui assim rapidamente, mas isso no campo científico tem um problema e uma dor de cabeça para os cientistas saber o que aconteceu, que até hoje eles estão estudando. Se a Terra parou, se foi o céu, porque se a Terra tiver parado, havia uma catástrofe tremenda de terremotos e de tsunami, e só por causa desses 10 graus. E isso foi um milagre. Esse foi o segundo milagre. Mas aí o profeta disse isso para ele. Ele ficou alegre. O segundo milagre foi esse do relógio retroceder. E o milagre 2, 3 e 4 e 5, infelizmente não vai dar para hoje, porque a Estezinha já está me olhando. Mas a lição que nós temos aqui, pastor, eu preciso de uma lição, porque eu vim com meu coração aflito na oração, os outros pregadores estão trazendo mensagens consistentes. Meus queridos irmãos, Deus pode mudar diagnóstico, decretos e situações impossíveis, certo? Pastor, mas isso não aconteceu na minha vida. Eu estou orando já há 25 anos. Eu conheço uma irmã aqui que está orando há 40 anos. Deus vai... Eu cheguei aqui, eu estou com 37 anos aqui, já tinha 3 anos que ela estava orando. Mora ali na parte da juvenil, orando pelo marido. Deus vai dar um momento de alívio para ela. Por quê? Porque a oração pode, mais cedo ou mais tarde, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Diagnósticos, decretos e situações podem ser resolvidos. É claro que eu falei só sobre o milagre, tem mais 3 milagres. Tem um aqui que ele matou